Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Como é bom, né, gente? Então vamos iniciar? Então a gente inicia fazendo a nossa prece de gratidão, pedindo realmente a inspiração do mais alto, e iremos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos na introdução estudando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos então orar? Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Sabemos, através dos estudos, o quanto Jesus gostava de evangelizar ali no Lago do Tiberíades. E podemos, através do nosso pensamento, nos transportarmos. Ainda conseguimos enxergar o lago, a barca e Jesus sentado, bem na beira da barca. E nós, a multidão, ali à beira da praia, olhando para Jesus. É tão bom, Senhor, termos a oportunidade de estarmos aqui. É um oásis, é um consolo, é um amparo e, ao mesmo tempo, uma força muito grande para continuarmos na luta do dia a dia. Amado Mestre, mais um encontro em Teu nome. Nós elevamos o pensamento, Senhor, até Ti, para Te pedirmos a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu amparo a todos nós. Nós Te rogamos que os amigos espirituais, os Teus mensageiros, Senhor, possam mais uma vez nos conduzir, nos inspirar, porque todos nós aqui estamos em Teu nome, Senhor, e por Ti. Graça Te damos, amor de nossa vida, que assim seja. Vamos lá, então. O que nós estamos aprendendo é que o professor Allan Kardec, ele está pegando tópicos de Sócrates, tá? Tópicos de Sócrates. Ele coloca o tópico e aí ele comenta.
E o que o professor fez? Ele pegou aqueles tópicos que fica bem claro, a existência da alma, a sobrevivência da alma. E esse outro tópico, ele vai falar da reencarnação. Você não vai encontrar a palavra reencarnação falada por Sócrates. Claro, porque essa palavra reencarnação, a palavra, ela foi criada pelo professor Allan Kardec. Então você não vai encontrar a palavra reencarnação. A palavra foi criada para ele. Mas o fenômeno é uma lei. Algumas pessoas vão dizer, mas tia, está escrito na Bíblia que o homem vive só uma vez. É autêntico. O homem, ele vive só uma vez. O ser hominal, ele vive só uma vez. Ou seja, a personalidade, o ser hominal, não é o espírito. A personalidade, ela vive só uma vez. Por exemplo, eu, Maria da Conceição, essa Conceição aqui que você está vendo, quando eu desencarnar, e se eu tiver a oportunidade de reencarnar novamente no planeta Terra, não vai ser mais assim. Porque a personalidade é algo que você vai criando numa nova existência. Então, a personalidade é o quê? O que eu trago e soma com o que eu recebo. Então, eu posso vir no corpo feminino, eu posso vir no corpo masculino, eu posso vir no Brasil, eu posso vir em qualquer país da Europa, eu posso ir, de repente, para a América do Norte. Então, não se sabe. Porque tudo isso acaba fazendo parte da minha personalidade que está sendo construída. Então, o homem, ele vive realmente só uma vez. O ser hominal, ele vive só uma vez. Agora, o espírito, por isso que a gente diz, nós temos uma vida, que é a vida do espírito. E dentro dessa vida do espírito, nós temos várias existências. São várias existências. Então, cada existência, uma reencarnação. Então, nesse nosso processo da reencarnação é que nós vamos desenvolvendo e aprendendo. Uma existência só é impossível. Porque se nós formos avaliar apenas uma existência, e se nós formos pegar a massa humana, a gente vai ver, no momento da desencarnação, vai mais gente dentro da teoria de céu e inferno, para o céu ou para o inferno? O povo, a massa humana, está mais fazendo bem ou mal? A massa humana faz muito mal, nós somos extremamente orgulhosos, egoístas, vaidosos, egocêntricos realmente. Então isso tudo é o mal. Então ao desencarnar, ou seja, a proporção de espíritos no inferno seria muito maior do que no céu. Então a reencarnação, ela é uma lei, ela não é crença, é lei. Faz parte da lei divina, o processo do aprimoramento do espírito. Então, a vida é uma só, nós não temos várias vidas, nós temos uma vida, que é a vida espiritual, porque eu sou um ser espiritual tendo experiências na Terra. Então, cada vinda à Terra é uma existência. Então, nós temos várias existências, mas uma única vida. E nessas existências, as personalidades que vão se aprimorando. Quando eu conquisto uma moral, eu nunca mais vou perder. Então, se eu olho para mim, se eu faço uma avaliação ainda da minha pessoa, e eu vejo ainda N atitudes inadequadas, e muitas até imorais, se eu vejo isso, essas atitudes já estão comigo há milênios. Uma conquista realizada, a gente nunca mais perde. Então, se eu não tenho essa conquista, se eu não sou uma pessoa tolerante, é porque eu realmente ainda não alcancei a tolerância. Se eu não sou uma pessoa humilde, é porque realmente eu ainda não conquistei. Se eu ainda não sou uma pessoa amorosa, é porque eu ainda não conquistei. Então, a gente consegue ver tudo que a gente precisa conquistar e que nós estamos em luta. Essa semana no estudo, eu acho que foi o Obras Póstumas, né, Lígia? Se não me falha a memória, porque é a Lígia que edita o Obras Póstumas. Que ele estava falando assim, que a natureza não dá saltos. Né? E aí a gente meio que se acomoda nisso. A natureza não dá saltos. Né? A natureza não dá saltos. Olha, quando a gente diz a natureza não dá salto, é assim. Eu não posso pular de Conceição para Madre Teresa. Assim, ó. A partir de hoje, você, Madre Teresa. Não. Esse processo de dar salto é realmente o meu mundo íntimo. O meu mundo íntimo, ele não dá saltos. Mas, por exemplo, aí vou pegar o exemplo da Madalena, a prostituta, a meretriz de Magdala. Magdala ou Madalena é o mesmo nome, é questão de pronúncia, tá? Então, a Madalena ou Magdala, como você preferir, ela era uma prostituta, não era? Era uma mulher rica, era uma mulher bonita e era uma mulher que conhecia todos os prazeres.
Então, a gente sabe o quanto é difícil nós nos libertarmos dos vícios, dos prazeres da carne. Isso é algo que é difícil. E quando eu falo em prazer, eu envolvo todo tipo, que até comer é um prazer. Então, ela conhecia todos os prazeres. Quando ela... olha, ali já está colocando, o estudo 87 de Obras Póstumas nós abordamos. Então, quando ela decidiu seguir Jesus, ela não continuou sendo prostituta. Então, a atitude externa, ela parou. Ela deixou de se prostituir. Ponto, parou. Mas a luta íntima continua. Então, quando a gente fala assim, a natureza não dá salto, isso não quer dizer que eu estou sabendo do evangelho e continuo fazendo as coisas erradas. Não é isso. Ah, não, mas a natureza não dá salto. Não, isso é se vergonhice mesmo. Então, qual seria o ponto? Aonde é que está o ponto aí para a gente entender? Olha, eu sei que isso é errado. Eu não vou mais fazer. Mas isso não quer dizer que o meu mundo íntimo também não vá mais querer. Então, a luta ou seja, no meu mundo íntimo não vai dar salto. Eu preciso... Aí entra a guerra, aí entra a luta. A luta agora é íntima, é o processo da autoevangelização. Então, a Madalena continuou sentindo vontade, não tenhamos dúvida. Ela abriu mão não só dos prazeres, mas do luxo. Então, a vontade íntima existia, mas ela soube se levantar para o bom combate. Então, nesse processo da reencarnação é que nós vamos nos aprimorando. Então, é necessário, é indispensável o nosso aprimoramento através da reencarnação. E Sócrates vai abordar um pouco isso aqui. E, obviamente, que ele não vai falar a palavra reencarnação, mas você vai entender do que ele está falando. Vamos lá, então? Item 4, tá? Lembra que Sócrates é quase 500 antes de Cristo. Antes de Cristo. Olha o que o Sócrates diz. A alma impura, nesse estado de impureza, encontra-se oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível. Pô, gente, é para acabar. A reencarnação, para muitos, é um processo de imposição. Porque a reencarnação, Deus não pergunta, você quer reencarnar? Não, é uma imposição divina. Quando a gente fala em imposição, porque ele não nos pergunta. Tu quer ir, meu filho, tu não quer ir, o que você acha da reencarnação? É uma imposição, porque é lei. A lei é uma imposição divina. E olha o que ele diz assim. E se vê de novo, olha a palavra, de novo, arrastada para o mundo visível. E quando a gente fala alma impura, o que a gente estuda em espiritismo? A alma errante é a alma que está na erraticidade. A alma que está na erraticidade é uma alma que está em processo de burilamento nessa experiência ainda com a matéria. Então, é uma alma que está no processo ainda de reencarnação, até aprender todas as lições relacionadas à matéria e que essa criatura conseguirá administrar toda a matéria. Lembra, gente? Mas tia, o que é isso? A gente tem que ter contato com a matéria. Gente, nós temos uma trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Se o meu caminho e o meu modelo é Jesus, e o meu caminho é Jesus, e se eu um dia chegarei a ser também um Cristo, eu tenho que ter todo o domínio sobre a matéria. Eu não posso deixar a matéria me dominar. Mas eu preciso conhecer. Então, esse processo da experiência é justamente para nós aprendermos a lidar com a matéria. E quando eu falo em matéria, eu estou falando tudo que nós temos aqui, ó, de ordem horizontal. Porque o prazer, ele é orgânico, ele é da matéria. Quando eu falo, se eu falar aqui em poder, se eu falar aqui em dinheiro, eu estou falando o quê? Eu preciso do poder do dinheiro para eu ter prazer. Prazer numa roupa cara, prazer em viagens caras, prazer no alimento caro, prazer numa mansão cara. É isso, gente. Então, quando se fala em prazer, em sensações, eu estou falando de matéria, eu estou falando de corpo físico, eu estou falando de sensações físicas. A gente tem que entender o que é uma sensação e o que é uma emoção.
Emoção é da alma, sensação é do corpo. Encontra-se oprimida a alma e se vê de novo arrastada para o mundo visível. Estou lendo Sócrates. Qual é o mundo visível? Nosso, material. Pelo horror do que é invisível e imaterial. Pelo horror do que é invisível. Nós temos pavor da morte física. Nós temos pavor de mundo espiritual. Nós temos pavor daquilo que a gente não consegue enxergar. Então, quando eu falo nisso, eu quero tudo de ordem física. Tudo que eu posso pegar, tudo que eu posso sentir, física. Eu não consigo dizer assim, abra mão disso para você ter algo espiritual. Ah, não, eu prefiro ter isso aqui que eu tô vendo do que ter o que eu não vejo. Quer ver um exemplo? Vou pegar um exemplo bem duro. A gente vai entender. Vamos dizer que você encontre aquilo que você chama amor de sua vida e essa pessoa está casada. Olha a encrenca. E você é correspondido. A pessoa faz uma proposta, largar o casamento para ficar com você. Se você é uma pessoa horizontal e que tem horror a tudo aquilo que tu não enxerga, a tudo aquilo que tu não toca, a tudo aquilo que não te promove uma sensação, tu vais topar na hora. Larga tudo e vamos ser felizes. Abra mão do seu compromisso familiar, dos seus filhos, do esposo, da esposa, abra mão de tudo. E vamos realizar os nossos desejos e caprichos. Entendeu o que é horror? Você abre mão. Agora, se você é uma pessoa que não tem horror, se você é uma pessoa que se identifica com a espiritualidade, se você é uma pessoa que se identifica como espírito que é, você vai dizer para esse outro, para essa outra, se realmente é amor, você diz, olha, não é à toa que nós nos encontramos nessa condição. Aí está a nossa prova. Se nós sucumbirmos, nós vamos estar nos distanciando mais ainda. Mas se nós não sucumbirmos e formos até o fim, cumprindo o compromisso que assumimos, aí sim nós poderemos nos encontrar na eternidade. O que a gente tem que entender, a vida, ela está muito bem trançada. Quando eu me vejo numa situação de bifurcação, em que eu tenho que fazer escolhas, isso é uma prova. E dependendo da tua escolha, tu poderás perder toda uma encarnação. Tia, como é que eu vou saber, tia, se a escolha que eu fiz foi certa? Simples. Não atenda ao teu capricho pessoal. Faça sempre o que Jesus te manda fazer. Tia, o que Jesus manda fazer? Sacrifício. Pelo horror do que é invisível e imaterial. Lembra que nós estamos aqui há 500 anos de Cristo, eles eram politeístas, quantidade de estátuas, de templos, olha lá. Erra, então, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, como devem... Olha a gente que está falando aqui. Tenebrosos fantasmas. Como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras. Que ainda conserva alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa
percebê-las. Aqui o que ele está falando, quando um espírito em estado de perturbação e de sofrimento, é apaixonado pela forma, pela lei, apaixonado pelas coisas de ordem material, aí a gente para e pensa o total desequilíbrio desse espírito. E a condição dele ao desencarnar. Que ainda conserva alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Quantas pessoas não enxergam espíritos em processo de perturbação? Eu me recordo uma irmã minha, hoje ela é até pastora, e ela uma vez, ela estava sentada na frente de casa, passou uns amigos, e um amigo parece que estava meio alcoolizado. E ela olhou para ele e viu alguém, um espírito colado nele, bêbado, bêbado, bêbado. Essa menina entrou tão desesperada. Mana, tu não sabes o que eu vi. Olha o fulano e tinha um fantasma do lado dele, eu sei lá o que era, bebendo junto com ele. Ela ficou tão horrorizada. Olha só, que ainda conserva alguma coisa da forma material, o que faz com que a vista humana possa percebê-las. Então, o que era de ordem material dele? Quando esse espírito estava encarnado, gostava da bebida. E ao desencarnar, continuou bebendo. É isso que a gente tem que entender, gente. Quando alguém sai do corpo, não muda nada. A única coisa que muda é que a pessoa deixa de ter um corpo físico. Mas a pessoa que ela continua sendo. Se é uma pessoa viciosa, continua. Porque a dependência química, ela não é só orgânica. Porque, na verdade, o organismo, eu o tornei dependente. Eu, espírito que sou. Não são as almas dos bons, mas as dos maus que se veem forçadas a vagar nesses lugares. Olha Sócrates. A gente está lendo Sócrates. Onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. É muito interessante esse capítulo, porque quando a gente estuda o Espiritismo, a gente acha que a gente vai encontrar tudo isso só no Espiritismo. E aí o professor teve assim a ideia maravilhosa de trazer as orientações de Sócrates. É como se ele dissesse assim, gente, o que a gente está estudando não é novo. Só que ele diz assim, mas tia, por que Jesus não falou? Ele falou. Tem várias citações de Jesus. Eu acho tão interessante quando diz assim, Senhor, Elias já voltou? Poxa vida, por que eles perguntaram se Elias já voltou? Me explica isso. Elias viveu quase 900 anos antes de Cristo. Por que a pergunta Elias já voltou? A Jesus disse assim, já, e vocês não tiveram olhos de ver. E a gente vai estudar, e era quem? João Batista. Por isso que ele foi decapitado. E quando o doutor da lei o procura, que Jesus diz assim, que o homem tem que nascer de novo. Uma coisa é eu saber da reencarnação, a outra coisa é eu ter a consciência da reencarnação. Então, se eu tenho consciência da reencarnação, a primeira coisa, eu não me desespero com a morte. A segunda coisa, nem com as dificuldades da vida, porque eu sei que tudo é transitório. Quando eu me vejo numa situação desse desafio, de eu me ver numa bifurcação, eu saberei escolher o caminho certo, o caminho do Cristo, porque eu sei que é uma prova. Às vezes a gente faz determinadas escolhas achando que a eternidade é na Terra, e não é. A eternidade não é na Terra. Então vale a pena o sacrifício de alguns anos para que a gente possa ter uma paz de espírito. Gente, o pior inferno é o da consciência. Esse é o pior inferno.
Aí diz assim, tia, tem gente que não tem consciência. Tem, gente, porque a lei está gravada na consciência. O fato da pessoa estar fazendo errado, isso não quer dizer que ela não conhece a lei, ela conhece. Só que ela está o quê? Ela está se sabotando. Ela está se auto-sabotando. Ela está tentando fugir de algo que é impossível fugir. Então, por isso que nós temos um alto nível de dependência química. Porque para a pessoa ter paz, ela tem que fugir. Ela tem que alterar a consciência com a dependência química. Entendeu? Olha só quando ele diz aqui, ó, que ainda conserva alguma coisa da forma material. Ainda há pouco eu dei o exemplo da minha irmã, que viu ela chamava de alma, de fantasma, né? Que era um espírito, que também era dependente químico. É aquilo que eu tenho aprendido. Gente, ninguém bebe só. Ninguém usa nenhuma droga só. E se você tem uma vida promíscua, sinto falar, você também não faz só. E isso não é algo que eu tenho que dizer, quando eu desencarnar, quando eu for ficar velhinho, eu vou me disciplinar. A gente não sabe que horas a gente vai ser chamado. E a outra coisa eu tenho que aprender a administrar a carne, na carne, não é em espírito. Então eu vou para a vida espiritual, mas eu levo os meus vícios, porque eles são aqui, ó, é a mente viciosa. Então ele diz, olha só, não são as almas dos bons, mas as dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares. Quando a gente desencarna, eu vou aproveitar que Sócrates aqui entrou bem na doutrina. Quando a gente desencarna, que a gente sai do corpo, que a gente larga o corpo físico, não existe alguém assim para pegar na tua mão e dizer assim, olha, tu vai para ali, olha, tu vai para lá, olha, tu vai para o quinto dos infernos. Não é assim. Nós estamos submetidos a leis que regem o universo. E existe uma lei chamada lei da sintonia. Todas as leis naturais, todas as leis divinas, elas são inderrogáveis. Porque é uma lei divina, não tem como você atropelar isso. Então, nós estamos submetidos a uma lei chamada lei da sintonia. Então, a tua atitude, o teu comportamento, então, não é o que a gente fala, é o que a gente vive. É o que eu penso, é o que eu alimento. Então, o teu comportamento, o teu pensamento, os teus desejos, as tuas ideias, faz com que você entre em sintonia com espíritos encarnados e desencarnados do mesmo jeitinho. E esses espíritos, eles estão vinculados. E eu estou também vinculado. Ao sair do corpo, é um processo natural, eu sou atraída para estar no meio ao qual eu vivi uma encarnação inteira. Então, se eu sou um dependente químico, se eu vivo na dependência química, se eu não me moralizo, eu estou em sintonia com esse grupo de espíritos. E ao sair do corpo, eu automaticamente vou estar com eles, no lugar que eles estão. Se eu sou uma pessoa sexólatra, eu também vou estar vinculado com o mesmo grupo. E ao sair, eu vou estar encontrando com eles. Eu sou atraída, é um processo de atração, é uma lei. Se eu penso no bem, se eu vivo no bem, se eu me esforço no bem, se eu estou em luta diária, eu estou vinculado com esses espíritos que estão em luta para se tornar um ser humano melhor. Ao sair do corpo, eu vou estar encontrando com eles. Eu vou voltar mais um pouquinho. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que se veem forçadas a vagar nesses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes, ligados à forma material de que se revestiram, E uma das características nossa do terrícola é isso. Mesmo hoje, a gente sendo espírita, a gente ouvindo todas essas lições, a gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente tem muita dificuldade. A gente quer fazer a nossa vontade. E a nossa vontade é a errada. Todas as nossas vontades são equivocadas. Por quê? Porque a gente tem a vontade de um terreno,
para viver uma vida horizontal, para atender coisas horizontais, para atender coisas da terra. A gente não quer fazer a vontade de Deus. Então, nós, os terrícolas, fazemos parte desses 1%, por isso é que Jesus diz assim, que ele deixou 99 e foi atrás de uma ovelha que se desgarrou. É como se ele colocasse realmente numa porcentagem. Então, 99% do processo de evolução vai certinho. 1% se transvia. Então, daí a pergunta do Livro dos Espíritos. Todos teremos que passar pela fila do mal? É como se Kardec perguntasse assim no Livro dos Espíritos. Todos teremos que primeiro ser mal para depois ser bom? Ele diz assim, pela fila do mal não. Nós passamos, todos passam pela fila da ignorância. Mas nem todos passam pela fila do mal. Então, da ignorância é do não saber, que a gente começa, a gente está sendo elaborado. Fomos elaborados. Então, agora nós chegamos já na formação do espírito, já estamos na elaboração total e precisamos agora adquirir a nossa... Como é que eu posso falar? Se de uma forma até mesmo, os espíritos sempre usam, assumir o patrimônio que o papai me deixou. E os patrimônios de Deus para um filho são de ordens espirituais. Os patrimônios de Deus. Então você imagina quando Jesus olha para Lázaro e sabe que Lázaro está em estado de catalepsia e diz, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E ele convidar Lázaro a se levantar. Você imagina o que é um Cristo olhar para alguém coberto de chagas e ele curar? Você imagina o que é um Cristo ver alguém que nasceu paralítico e ele recuperar? Porque quando a gente fala em curar, nós estamos falando em recuperar cada célula daquele organismo. Que Deus quer de nós é que a gente faça esse movimento para que a gente possa se espiritualizar. Esse é o patrimônio de Deus. Então nós temos um patrimônio espetacular, mas a gente insiste em se debater com as coisas da terra, com as coisas de ordem material. Então, a terra, eu sou um mordomo, sou um administrador, e que eu teria que aproveitar todos esses recursos para o meu aprimoramento. E eu jamais irei me aprimorar sendo egoísta. Eu jamais me aprimorarei querendo reter tudo para mim. Eu jamais irei me aprimorar querendo gozar tudo, tal qual como criança. Entende, gente? Enquanto nós não aprendermos, nós vamos estar voltando. Mas não é voltando para balançar numa rede e tomar água de coco. Quanto mais rebelde, mais difícil fica a reencarnação. Então, sem dúvida, continua Sócrates, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. E não é, gente, a gente não volta e faz tudo de novo. Nós temos uma capacidade enorme de repetir os nossos erros. Tia, como é que a gente sabe o que é repetir? Repetir você volta à cena, a cena que de repente fez com que você perdesse uma encarnação anterior, você volta àquela cena, pasme, você repete o mesmo erro. Por quê? Porque você quer atender o seu capricho. Você não quer ouvir o que Deus quer de ti. Então, se eu quero fazer do meu jeito, eu estou repetindo o erro. Quando é que eu vou saber, tia, que eu não estou repetindo o erro? Quando eu fizer a vontade de Deus. Entende, gente? É assim. Então, você aceitando ou você não aceitando, nós estamos submetidos a leis que regem o universo. O professor Allan Kardec comenta assim, olha, não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso nesse texto de Sócrates, mas também o estado das almas que ainda se mantém sob o jugo da matéria. Então a gente vê espírito, o estado da alma sobre o jugo da matéria. Então a gente vê, gente, espírito, a pessoa desencarna,
A pessoa continua morrendo de fome, continua querendo comer. Tem pessoas que querem, espíritos que continuam querendo fazer sexo. Tem espíritos que querem tomar conta da empresa, administrar o dinheiro do mesmo jeito. Tem esposo que quer voltar e quer ficar do lado da esposa, porque tem certeza que é dono dela. Tem esposa que desencarna e quer voltar para dentro do lar, porque o lar é dela. As coisas são dela, o marido é dela. É descrito tal qual mostra o Espiritismo nas evocações. Se a gente quer ler, entender muito sobre essas evocações, vá ler Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, lá tem diálogos. O professor Allan Kardec, quando ele fazia as evocações, eram psicografias. Era o que era mais usado naquela época, até mesmo para ficar registrado, porque não tinha como gravar, não tinha um aparelho para gravar, não tinha um celular para gravar as comunicações. Então ele fazia a pergunta e ali os espíritos respondiam através da psicografia. Então o livro Céu e Inferno tem vários depoimentos de espíritos sofredores, de espíritos medianos e de espíritos felizes. Vá lá dar uma lida para você ver. Diz Kardec, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Então, se eu sou um espírito que estou na erraticidade, isso quer dizer que eu ainda estou submetido à reencarnação. Se eu sou um espírito que já adquiriu, sou um espírito da primeira ordem, né, um espírito puro, eu não preciso mais reencarnar. E aí, tia, vai fazer o quê? Agora que vai ficar bom. Porque tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos aprendendo a superar é ainda da matéria. Nós ainda não fomos chamadas a grandes lições. Então aqui é um estágio, gente. Quando a gente aprender tudo que tem que aprender na Terra, no planeta, agora a gente volta e não precisa mais reencarnar. É o que nós vamos chamar de eternidade. O Espiritismo não diz outra coisa. Acrescenta apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade, ou seja, está aguardando para reencarnar, e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e um progresso moral. Então, quando a gente reencarna, não é um começar do zero, é uma continuidade. Eu não lembro da minha vida anterior, mas eu carrego todas as intuições dentro de mim. Entendeste? Então, a gente não lembra a história, mas as emoções a gente carrega. Por isso que você, de repente, encontra alguém e sente uma empatia enorme. Eu não lembro da história, mas a emoção eu trago dentro de mim. Da mesma forma, de repente, eu encontro alguém e me dá um asco tão grande, uma coisa que eu não sei nem explicar. Que bom que a gente não sabe, que a gente não lembra, mas a gente sabe explicar. São coisas do passado. Já tive com essa pessoa em algum momento. Então, graças a Deus a gente não lembra da história, mas a gente carrega as emoções. E a própria intuição. A intuição é lembrança do passado. É isso que a gente tem que entender. Amigos, foi bom, gente. Quanta informação, me perdoe, é muito conteúdo. Mas quando a gente realmente adquirirmos a consciência, amados amigos, amigas e irmãs, olha, essa lição que a gente está vivendo aqui na Terra, a lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe, é lição de criança ainda. Nós estamos aprendendo ainda a lição básica de convivência. Nós estamos aprendendo ainda a lição de respeitarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros. São lições muito primárias ainda e que nós estamos há milênios sem entender. Gente, é sempre bom quando você entrar no canal EOS, primeiro fazer a tua inscrição.
Porque aí, quando é postado um novo vídeo, esse aviso vai chegar para você. Mas se você fizer a inscrição, clicar ali no sino e aí você vai ver que você vai ser avisado quando o iOS publicar algum vídeo novo. E quando você entra no canal, lá em cima na barra, porque nem todo mundo sabe, né? Eu gosto de explicar. Lá em cima na barra tem escrito playlist. Então, se você entrar em playlist, aí você vai se assustar com a quantidade de estudos que nós temos dentro da playlist. Porque se você entrar só na página principal, vai aparecer os últimos vídeos. Mas se você entrar na playlist, você vai ver os nossos estudos que nós já realizamos. Então tem Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem a série de Emmanuel, tem livros de André Luiz, já muitos, Nosso Lar, Os Mensageiros, Libertação. E realmente explore o canal, né? Mexa bastante para que você possa ter acesso e poder ouvir. O bom é que é só áudio, né? Então às vezes você está fazendo alguma coisa e está ali acompanhando a leitura. Tem as obras básicas, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Livro dos Médios, o Evangelho. Tem muito material, gente, já aí no nosso canal. Eu fico muito feliz, né, desse trabalho. Então vamos fechar os nossos olhos. Ai, Senhor, quantas lições, né? Vamos respirar profundamente. Nos colocarmos na condição para recebermos esse passe através desse amigo espiritual, esse anjo da guarda que está aí ao nosso lado, feliz por nos ver ouvindo lições sublimes. Ao anoitecer, canta comigo, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré. Ah, Senhor, como é bom, divino amigo. É a alegria de estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Como é bom, Senhor, estarmos aqui acordados, ouvindo o Teu chamado, para nos identificarmos com a nossa essência, na condição de filho de Deus, na condição de espírito que somos. Ensina-nos, Senhor, a enxergar o quão breve é uma encarnação. Ensina-nos, Senhor, a entender que tudo passa. Ensina-nos, Senhor, a entender que somos administradores e não proprietários. Ensina-nos, Senhor, a compreender, a aceitar que o melhor caminho é sempre o do sacrifício. Que devemos fugir de atender aos nossos caprichos. Obrigada, divino amigo. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, pelo amparo, pela presença, pela condução. Jesus amado, abençoa o nosso Brasil. Tantos irmãos que passam por provas. Abençoa o nosso planeta, que tu tanto amas. Graça te damos, Senhor, que assim seja.